Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Otto Nogami fazendo uma projeção da atividade econômica e comentando sobre as expectativas para 2024. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius falando sobre o programa de autorregularização incentivada de tributos, que foi regulamentada pela Receita Federal. Também esteve conosco o advogado Marcos Tavares Leite. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Fique conosco. E mais um ano se inicia, e as expectativas, sem dúvida alguma, se concentram exatamente sobre a performance da atividade econômica do nosso país. As projeções, segundo algumas instituições, indicam um crescimento da ordem de 3%. E, por outro lado, colocando o pé no chão, as projeções sinalizam alguma coisa em torno de 2%. Isso principalmente levando-se em conta aquilo que aconteceu no ano de 2023, que foi a grande contribuição do agronegócio. Esse ano, pelo efeito do El Niño, certamente a produção agropecuária ela será menor, consequentemente impactando negativamente sobre o PIB. Mas, de qualquer maneira, ainda teremos aí uma perspectiva de crescimento interessante da nossa economia. Um outro elemento importante que vai ajudar bastante é essa tendência de queda nos preços. Eles estão se estabilizando em torno de 4%, 3,5%, que é um bom sinal. Apesar de uma certa artificialidade nos preços, a tendência realmente é que a atividade econômica está entrando na sua normalidade, consequentemente essa famosa pressão sobre preços, ela diminui. Ora, à medida que cai a inflação, a perspectiva com relação à taxa de juros também se torna interessante. Tanto é que algumas projeções estão indicando aí uma taxa de juros da ordem de 8,5%, eventualmente 9%. Claro, tudo isso dentro de um cenário normal, a não ser que ocorram certos eventos excepcionais que podem afetar esses comportamentos. Ora, à medida que a taxa de juros cai, isso faz com que também o risco país diminua. E essa diminuição do risco país é extremamente interessante, por quê? Porque ele é um grande atrativo, principalmente para o capital estrangeiro. E à medida que o capital estrangeiro, então, se sente estimulado em vir ao Brasil, principalmente levando-se em conta que o preço dos ativos, principalmente financeiros, estão baixos, isso faz com que haja um fluxo maior de dólar para a nossa economia, consequentemente, a taxa de câmbio ela tende a ser menor, ou seja, a nossa moeda tende a se valorizar. Todo esse cenário, no conjunto, acabam sinalizando também, em última instância, que o risco Brasil se torna interessante. Quiçá, daqui a mais um ano ou 2 anos, possamos resgatar a condição de um país de investimentos. Diante desse cenário, as perspectivas são extremamente interessantes. Então, torcemos para que aconteça nesse ano de 2024 exatamente aquilo que aconteceu em 2023. Começamos o ano um tanto preocupados com aquilo que poderia acontecer ao longo do ano e chegamos ao final com bela surpresa. Vamos torcer. Em 2024, vários desafios também para a micro e pequena empresa e para os microempreendedores individuais. É importante já se preparar para esse ano, manter a formalização, a regularidade de todas as suas obrigações. Se preparar para os desafios do ano, para um melhor empreendimento, para melhores resultados, melhor relacionamento com clientes, com trabalhadores, em todo o seu ambiente. E aí, mesmo e principalmente o empreendedor da micro e da pequena empresa deve estar atento à transformação digital, trabalhar, se integralizar nisso, se envolver com inovações, com novos processos, novos produtos, o network, o contato com seus clientes,
essa rede de relacionamento é muito importante. Buscar mercados internacionais e tudo isso o Simples vai trabalhar mais esse ano também no auxílio, na assistência ao micro e pequeno empresário, ou melhor, ao empresário da micro e da pequena empresa, do microempreendedor individual, para que realmente ele se mantenha esse grande gerador de emprego e renda. Todavia, nós temos ainda alguns desafios. Linhas de crédito, mas já há sinalização de que novas linhas específicas para a micro e pequena empresa poderão vir. Outro desafio vem no campo legislativo, a regulamentação da reforma tributária e especificamente em relação aos optantes do Simples e ao microempreendedor individual, projeto de lei complementar desde 2022, aguardando a sua votação, a sua colocação no plenário da Câmara, deve trazer os novos limites de faturamento para os optantes do Simples Nacional e para o microempreendedor individual. Nesse sentido, é que vale destacar, já em 2024, o valor da contribuição tributária do microempreendedor individual acompanha também a alteração do salário mínimo. Ou seja, o Simples Nacional e o microempreendedor individual estão com os limites de faturamento congelados desde 2016. O INPC acumulado nesse período está em torno de 50%. O salário mínimo, que determina o valor da contribuição do microempreendedor individual, subiu 60%. Mas o limite de faturamento não acompanhou isso. Significa que eles estão arcando com aumento efetivo de custos, reduzindo suas margens, o que pode, inclusive, prejudicar a manutenção dessa atividade regular e formal. Quem é que vai aguentar ser obrigado a sair do Simples Nacional porque numa inflação de 50% de 2016 para cá, não pôde ter também os seus limites de faturamento tendo sido acompanhados minimamente pela inflação. Nesse sentido, o Simples vai acompanhar e vai auxiliar nesse desafio, tanto na busca de novos mercados, captação de crédito, mas também protegendo o microempreendedor, o empresário da micro e da pequena empresa na questão legislativa, para que ele continue podendo se dedicar de forma regular e formal na sua atividade empreendedora. Ele que é o maior gerador de emprego e renda deste país. No dia 23 de dezembro de 2023, anunciamos aqui no programa do Simples a publicação no Diário Oficial da União da Lei 14.740, que instituiu o Programa de Autorregularização Tributária para contribuintes devedores de tributos federais, de tributos com a União. Pois bem, naquela ocasião, também anunciamos que aguardaríamos a publicação no Diário Oficial da União da regulamentação desta lei, sem o qual os contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas devedores de tributos federais não poderiam efetivamente fazer a adesão ao regime de parcelamento instituído por aquela lei. A regulamentação surgiu também no final de dezembro de 2023 e determinou, pelo efeito da Instrução Normativa, tome nota da Receita Federal do Brasil, de número 2168 de 2023, nos informa a Instrução Normativa citada que o prazo para a adesão deste parcelamento com incentivos para a diminuição de multas e juros para contribuintes, repito, pessoas físicas e jurídicas, o prazo para adesão é de 90 dias, a contar desde 2 de janeiro de 2024 até o dia 1 de abril de 2024. Portanto, você, pessoa física, pessoa natural ou pessoa jurídica, não as integrantes do Simples, infelizmente, as empresas que operam noutros regimes, como do lucro real e presumido, repito, Simples Nacional, não poderão fazer adesão, infelizmente. Estas pessoas físicas ou jurídicas poderão
fazer a adesão a esse programa de parcelamento incentivado que pode promover a tais contribuintes redução de multas e juros, tem um prazo restrito de 3 meses, 2 de janeiro de 2024 até dia 1 de abril de 2024. Fique atento. Fui claro? Muito obrigado a todos, foi um grande prazer, feliz 2024 e até a próxima oportunidade. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje vai nos honrar muito, dando a sua visão e a perspectiva para 2024, o ano em que nós estamos no programa de abertura. O nosso convidado é Sua Excelência, o Vice-Presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, José Cury. Uma satisfação estar no seu programa, muito feliz, iniciando aí o ano de 2024 e uma área importantíssima como as micro, pequenas e médias empresas e o SIMP, que é a micro e pequena indústria brasileira. A gente pediria um balanço rápido de 23 e focar nas perspectivas para 24. Olha, José Cury, eu acho que 2023 terminou bem, porque se pegar o risco Brasil, que era 254, caiu para 137. Ótima notícia. O desemprego caiu. Os juros ainda alto, mas também já iniciou a queda. Está caindo 0,5% a cada reunião do Copom. A inflação caiu, estava quase 6%, veio para 4,6% dentro da meta. A Bolsa subiu. Bateu um recorde. O PIB subiu. Sim. O emprego cresceu. Então, eu acho que terminamos o ano melhor. Qual o desafio aí para o próximo ano, para 24? Eu vejo questões positivas. Primeiro, a reforma tributária. Então, a reforma tributária não vai valer em seguida, vai ter que votar ainda as leis complementares, mas ela é muito importante para a indústria, porque a indústria está super onerada. Então, ela vai aliviar. Depois, ela simplifica, reduz custo Brasil. Depois, ela desonera completamente investimentos e exportação. Ela tira cumulatividade. Sim. A tendência dos juros é continuar caindo. Isso ajuda a economia. Diz que tem um tripé fundamental para a economia. Juros, câmbio, imposto. Sim. O juros está alto, mas está caindo. A expectativa ano que vem é de queda mais forte. O câmbio está competitivo. Câmbio de 4,90, 4,80. O dólar é um câmbio competitivo para exportar. E o imposto ainda é alto, mas a reforma tributária vai simplificar e vai melhorar. Então, eu diria que é positivo. Mais especificamente para a pequena indústria, mais aqui para o SIMP, né, para esse programa importantíssimo, que vai completar 23 anos no ar, com audiência crescente e de alto interesse público. Muito obrigado. Para a micro e pequena e média indústria, nós estamos lançando o novo Brasil Mais Produtivo. É uma união da ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é aqui do MIDIC, mais o SEBRAE, o SENAI, BNDES, FINEP e Embrapi. Então, eles irão nas pequenas empresas, micro, pequenas indústrias. A nossa meta são 93 mil empresas no Brasil presencialmente. Ótimo. Identificar o gargalo. Ótimo. Identificar o problema. Quem faz isso é o SENAI e o SEBRAE. Ótimo. Onde é mais indústria, vai mais o SENAI. Onde tem serviços, comércio, vai o SEBRAE. Faz o diagnóstico. Apresenta o projeto e o BNDES financia. Digitalização, inovação, toda essa parte de modernização com juros TR, que dá pouco mais de 4%. Aliás, quero dizer que os bancos já estão abertos para receber os pedidos de financiamento. 4%. É TR mais um pequeno spreadzinho. É 4% ao ano? Ao ano. Ao ano. Ao ano. Isso. 4% Obrigado. ao ano. Portanto, é menos que a inflação. Sim. É juros negativos. Sim.
são 60 bilhões, 20 bilhões BNDES, 20 bilhões FINEP e ainda tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, de Ciência e Tecnologia. Então, nós são 2 bilhões que estão sendo colocados, a BDI, MIDIC, Ministério da Indústria, Senai e Sebrae, meta 93 mil empresas presencialmente e 200 mil através da plataforma tecnológica. Então, uma boa notícia, o Brasil mais produtivo, buscando eficiência na indústria, TR para inovação e digitalização, BNDES credenciou 30 bancos, então toda a rede bancária tem capilaridade, sim, né, Curi? Sim, então, é importantíssimo. É importante. Nós estamos fazendo um esforço exportador, então um grande esforço para que a pequena empresa também exporte, ela muda de patamar, né? Sim, sim. Agora deve entrar no Mercosul a Bolívia. Olha. Então já passamos a 5 países, foi feito o acordo Mercosul-Singapura e temos ainda expectativa Mercosul-União Europeia. Tem um fato, Curi, que chama a atenção, que é o seguinte, o mundo é globalizado, mas o comércio é intrarregional. Exatamente. Então o mundo é globalizado, mas Canadá, Estados Unidos e México, 50% é só entre eles. Isso. União Europeia, 60% é só entre eles. ASEAN, 70% só entre eles. Aqui na América Latina, 26%. Precisamos mudar isso. Nós precisamos conquistar os vizinhos. Sem dúvida. Que é para onde a gente vende valor agregado, indústria. Isso. Ônibus, caminhão, peças, produto industrial, claro, e com valor agregado. Então, o foco do presidente Lula é desenvolvimento inclusivo, então ajudar a população mais pobre, desenvolvimento com estabilidade, sem inflação, então com previsibilidade e desenvolvimento com sustentabilidade. Então eu diria que a nova indústria é inovadora, verde, exportadora e produtiva. Sem dúvida. Nesse contexto geral, existe uma clara predisposição para o desenvolvimento, valorização do mercado interno e integração internacional e também o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e médias empresas. Estou correto nessa análise? Corretíssimo, Curi. E aí o governo vai, através do BNDES, priorizar, deve a partir de março, voltar o novo cartão BNDES. Ótimo. Mais ágil, com crédito mais fácil e sempre que a gente puder incluir a modernização, a inovação, a digitalização, porque nós vamos estar falando de crédito, claro, com juros de 4%, um pouquinho mais, que é o spread do agente financeiro, mas não chega a 5%. E tem uma outra boa notícia. Há um ano. Ao ano. Ao ano. E tem uma outra boa notícia. Fundo do Clima. Ótimo. O Fundo do Clima vai ser em torno de 6% ao ano. Ao ano. O que pode entrar no Fundo do Clima? Vai ter muita pequena empresa. Que bom. Toda a parte de energia renovável. Ótimo. Solar, eólica, tudo PCH, tudo que for renovável. O que entra no clima, além das energias renováveis? Tudo que for descarbonização. Ótimo. Você tem uma indústria que quer descarbonizar, quer ganhar mais eficiência, ela também entra no Fundo do Clima. Então nós vamos ter outra linha importante. E uma outra, porque tem muita pequena empresa na área de autopeças. Sim. Então a indústria automotiva, nós devemos estar lançando com o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, o Mover. Ótimo. Que é o novo programa de mobilidade, é mobilidade verde. Excelente. Mobilidade verde, 3,5 bilhões, redução de impostos, ótimo, desoneração, IPI, PIS, COFINS, para a gente fazer descarbonização, digitalização, inovação. Nos próximos dias já está sendo lançado aí o Mover, que vai ser importante também. A única coisa que falta nesse cenário, que é extremamente produtivo e otimista, é a inclusão do SIMP, mas eu tenho certeza que o senhor vai levar isso em consideração. José Ficuri, eu sou um fã do SIMP. Muito obrigado. Quero até aproveitar
e colocar aqui o Brasil mais produtivo, as pequenas, pequenas e médias indústrias podem se inscrever www.sebrae.com.br/Brasil mais produtivo. Então já podem se inscrever. Ótimo. Entra lá nesse site, inscreva-se, aperta o clique, inscreva-se e entra num belíssimo programa que vai ajudar a competitividade, que é a nós ganharmos eficiência. O que falta para isso aqui começar a estourar a nível de crescimento econômico, a nível de acelerar a tendência já existente, porque o otimismo empresarial está crescendo. Eu acho que a macro, né, a macroeconomia, ela está bem colocada. Sim. Os juros precisa cair mais, Sim. esse é um problema, porque juros altíssimos trava a economia. Sem dúvida. Então precisa cair mais. Para isso precisa ter rigor fiscal. Então o novo arcabouço fiscal que foi votado, aprovado, o governo no ano passado marcou 2 gols. Sim. Um foi o novo arcabouço fiscal. Nós não abrimos mão de déficit zero. Verdade. Então, equilíbrio nas contas públicas. E aí fazer um esforço de redução de gasto, eficiência no gasto público e justiça tributária. De outro lado, a reforma tributária. Sim, sem dúvida. Essa é 40 anos esperada. É verdade. Então ela vai, há um estudo que mostra, José Cury, de que ela pode, em 15 anos, aumentar 12% o PIB. Que fantástico. Então essa realmente ela traz eficiência econômica para ajudar o Brasil a ter um crescimento mais alto, mais emprego e sustentável. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Olha, José Cury, primeiro agradecer essa oportunidade, estrearmos aí o ano novo no seu programa. Depois destacar a importância da indústria, porque ela agrega valor, ela tem salários mais elevados, ela está na liderança do desenvolvimento, da pesquisa, da inovação. Então nós estamos trabalhando firmes pela neoindustrialização. O que é essa essa nova industrialização? É inovadora, e aí vem o Brasil mais produtivo, vem todos os incentivos à inovação, TR. Está resolvido o crédito para a inovação e digitalização, precisamos resolver o crédito mais geral, mas esse já foi um passo. Sustentabilidade, eficiência energética, descarbonização, e aí fundo do clima, apoio para essa renovação. Exportadora, nós precisamos fazer um esforço para a pequena empresa também exportar, que ela muda de patamar, ela tem um upgrade. E produtiva, nós temos que recuperar a produtividade brasileira. Mas deixar um abraço muito fraterno a todos os seus telespectadores, uma mensagem de confiança aos seus associados. Essa é a casa de vocês, é a casa da indústria brasileira. Dr. Geraldo Alckmin, nós queremos agradecer muito a sua entrevista, mas acima de tudo, o seu trabalho em prol do desenvolvimento, da causa da micro, pequena, média empresa de uma forma republicana, o seu papel dentro do governo em parceria, claro, com o presidente Lula, com os outros ministros, desejar pleno êxito, porque o sucesso dessas políticas é o sucesso do Brasil. Obrigado. São 35 anos de Simp, 22 de programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, 10 anos de pesquisa Simp estadual e 18 meses de pesquisa Simp nacional, com mais de 170 indicadores econômicos e sociais. Ao longo desses anos, o Simp sempre esteve lutando pelos direitos das micro e pequenas indústrias e nessas batalhas conseguiu várias conquistas. Por exemplo, no programa de TV alcançamos números expressivos em 2 redes nacionais, Rede TV e Rede Vida, em 49 TVs comunitárias e acompanhado por mais de 52 países. Crescimento na visualização das mídias digitais nos últimos 6 meses em mais de 1000%. Sempre ao lado do empresário, o Simp participou da criação e elaboração do MEI,
esteve presente na reforma tributária com a inclusão e manutenção do Simples Nacional como sistema tributário para micro e pequena empresa. Com a manutenção do Simples e aumento do teto. E, aliás, foi a nossa conversa essa semana com Bernardo Api, que prometeu a manutenção do Simples. Vários parlamentares prometeram a manutenção do Simples. Presente também no Conselho do Banco do Povo e convidado pelo presidente da República para participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com importante atuação. O SIMP estabeleceu convenções coletivas com diversos sindicatos de trabalhadores para regular sua relação entre seus representados, micro e pequena e seus trabalhadores. Além da participação nas frentes parlamentares estadual e nacional, tal como parcerias na Prefeitura Municipal e no Governo do Estado de São Paulo. Apoio, elaboração na lei e implantação do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. Isso sem falar na Captar.net, uma plataforma que respira tecnologia. O Hub Simp, onde você encontra quem soluciona os seus problemas. E o Clube Simp Vantagens, onde você tem acesso a cupons de descontos em mais de 300 marcas. Essas são algumas de nossas vitórias e conquistas. Tudo isso para você que reconhece e aprova o Simp. Pesquisa presencial Datafolha de junho de 2023 aponta que 18 milhões de pessoas acima de 16 anos conhecem o SIMP e 96% dos que conhecem o SIMP avaliam a entidade como importante para a representação e defesa das micro e pequenas indústrias. O SIMP cresceu e existe porque você existe, empresário da micro e pequena indústria. Juntos somos mais fortes. Obrigado. SIMP, 35 anos ao seu lado.